Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Aqui respondemos as perguntas que têm relação com a Bíblia, com a fé, com a religião. E você, inclusive, pode mandar sua pergunta para mim no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Já me segue lá no Instagram. Mande a sua pergunta com um videozinho no celular, na horizontal, e eu vou ter o prazer em responder você aqui no canal, como fez o Leildo. E a pergunta dele é sobre o Leviatã. Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, bom dia, pastor Eleazar. Meu nome é Leildo, sou de Itinga, do Maranhão. Pastor, a minha pergunta hoje é com referência à descrição de um ser que está no versículo 1 do capítulo 41 de Jó, que diz assim, eu vou ler aqui na versão NVI: Você consegue pescar com anzol o Leviatã ou prender sua língua com uma corda? E aí, pastor, fala sério, quem é esse Leviatã? Quero agradecer desde já pela contribuição no seu canal com essa pergunta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado. Muito bem, meu amigo Leildo, que pergunta interessante sobre o Leviatã. Eu quero dizer para você que o Leviatã ele não aparece apenas no livro de Jó, ele aparece em outras ocorrências na Bíblia, mas eu quero ler o texto de Jó, capítulo 41. Jó 41, verso 1 diz assim: Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? E aí vai trazendo toda uma descrição, eu diria assim, uma descrição assim bem detalhada, mas que parece algo até mítico, não é? Olha só, podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furar a sua queixada, porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará. E aí no verso 12, não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação de suas forças, nem da graça da sua compostura. Os versos 19 até o verso 21 diz assim, da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saem dela. Parece um dragão, né, o Leviatã. Verso 20, do seu nariz procede fumaça como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões e da sua boca sai chama. O Salmo 74 e o verso 14 também vai falar do Leviatã. Eu quero ler com você mais esse texto. Como eu disse, não é só em Jó que fala do Leviatã. O Salmo 74 e o verso 14 diz assim, olha: Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã. Aqui o animal parece ter várias cabeças. Então vamos lá, se a gente começa a fazer uma análise dos textos bíblicos que falam do Leviatã, parece de fato uma figura lendária, mítica, uma forma poética de falar de algum animal, ou talvez uma raça de, talvez um dinossauro já extinto. Eu consultei alguns amigos no grupo Criacionismo, eu tenho o privilégio de participar de um grupo criacionista e consultei algumas pessoas ali acerca deste assunto para ver se eu tinha alguma novidade para apresentar. E de fato, eu quero compartilhar aqui com vocês algumas observações que foram feitas ali, não é? A figura mitológica de um dragão é a que mais se assemelha à figura do Leviatã. Pode ser um animal extinto ou poderia ter sido um dinossauro marinho. O texto de Jó descreve o Leviatã como sendo uma criatura muito grande, que possuía uma força descomunal, com uma pele extremamente resistente e que expelia fogo de sua boca. Sobre o fato dele lançar fogo, recorremos à possibilidade de algumas espécies de dinossauros terem tido a capacidade de armazenar um composto químico inflamável que era expelido como um mecanismo de defesa, talvez algo semelhante ao besouro bombardeiro. Você pode fazer uma pesquisa, depois vai descobrir que ele joga um jatinho assim. É bem interessante. Então, a possibilidade da existência desse animal que provavelmente foi extinto. Com relação à parte mitológica, eu achei bem interessante, diz o seguinte: um exemplo de um monstro com essas características é o Lotã, uma criatura da mitologia cananeia que possuía 7 cabeças. Alguns estudiosos também tentam relacionar o Lotã com a deusa da mitologia suméria e babilônica Tiamat, que pode ser descrita como uma serpente marinha ou um dragão. Um material ugarítico que foi descoberto traz uma inscrição muito interessante onde se lê o seguinte: quando tiveres matado Lotã,
a veloz serpente e colocado um fim na traiçoeira serpente, o poderoso ser com 7 cabeças. Então você tem aqui um ser com 7 cabeças, parecendo uma serpente. Essa frase faz referência ao triunfo do deus cananeu Baal sobre a criatura mitológica Lotã. Assim como no paganismo de Canaã, o Baal era quem conquistava as águas ao derrotar Lotã. No paganismo babilônico, Marduk era aquele quem havia derrotado a deusa Tiamat, que, como já mencionamos, era descrita como um tipo grande de monstro marinho. Nas mitologias desses povos, tais conflitos aconteciam relacionados aos eventos da criação, ou seja, esses grandes monstros eram criaturas que se opunham à criação. Então é um pouquinho do que os amigos ali contribuíram no grupo, mas a realidade é que nós não temos assim uma precisão para dizer assim, é este animal. Claro, pode haver, e aqui nós temos algumas possibilidades, pode haver uma figura que realmente existiu e que tinha características assim, e que talvez um grande dinossauro que foi extinto, mas que tinha talvez ali 7 cabeças, conforme fala o livro de Salmos, né? Tinha várias cabeças e etc, e que expelia fogo, e tinha uma carapaça muito dura, o que se assemelha perfeitamente a um dragão. Esta figura pode ter existido e ter entrado em extinção, ou pode haver aqui uma espécie de, não é exagero, mas é uma hipérbole, uma figura de linguagem, já que tanto Jó quanto os Salmos são livros poéticos que poderiam ter utilizado das poesias da época e das figuras de linguagem da época para trazer a sua composição poética, não é? Enfim, nós não temos com precisão como dizer. Eu particularmente acredito que existiu sim um animal com características assim. Pode até haver um exagerozinho na forma como ele é apresentado, pode haver, tá? Porque nós estamos tratando aqui de poesia, mas talvez tenha sido um grande dinossauro, um animal assim que tenha sido assim espetacular, um animal que tenha sido realmente formidável naquela época e que fazia com que as pessoas descrevessem dessa forma, forte, etc, e com fogo saindo pela boca e tudo mais. Mas o Leviatã provavelmente tenha sido um grande dinossauro que já tenha entrado em extinção, tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo. Eu preferi não bater o martelo, como alguns fazem, dizer é este animal. A gente não tem como realmente precisar a partir do texto bíblico, tá bom? Espero ter ajudado. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.